Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. O momento era doloroso para mim porque eu tinha perdido meu único filho. Para mim, a vida tinha perdido a graça. Era separada já fazia 8 anos e me vi tão completamente desamparada, tão sozinha. Sabe quando se sente assim, sem ninguém na tua vida? Eu tinha os amigos do trabalho, que naturalmente procuravam me dar força. Algumas vizinhas mais próximas também. Sabe, todo mundo querendo me recuperar. E tinha também o meu irmão. Só que meu irmão vivia lá no mundo dele, né? A gente nunca foi assim muito chegado um no outro. De modo que tive de segurar praticamente sozinha o rojão que foi a perda do meu filho. Juro que se fosse possível, trocaria de lugar com ele. Preferia 1000 vezes que Deus tivesse me levado do seu lugar. 2 semanas depois do sepultamento, eu desanimada da vida, estirada ali no sofá, tentando me concentrar num programa de televisão, escutei batidas de palmas lá fora. Depois da morte do João, meu filho, eu vivia com a casa toda fechada. Não abria nem janela, nem cortina, nada. E olha, juro que por um momento pensei em desligar ou baixar o som da televisão e ficar ali quieta, para a pessoa que estivesse batendo palmas pensar que não tinha ninguém em casa e ir embora, como aliás eu já tinha feito outras vezes. Eu não queria falar com ninguém. Na verdade, acho que estava em depressão. Só que vai lá saber por quê, né? Acabei saindo pela porta para ver quem era a pessoa. E para minha surpresa, vi que se tratava do Rafael, amigo do meu filho. Lá do portão ele falou: "Oi Marisa, tudo bom? Desculpa, eu vim assim sem avisar, mas estava aqui passando por perto e resolvi dar uma chegada para ver como é que você tá." Me aproximei dele e, fingindo uma força que, sinceramente, eu não tinha, falei: "Oi, Rafael. Tô bem, sim." Quer dizer, levando, né? Apesar do meu estado emocional, jamais seria indelicada com ele ou com qualquer outra pessoa que fosse, principalmente se estivesse ligada a meu filho. Eram amigos, de modo que o recebi da melhor maneira possível. O Rafael era, na verdade, um dos melhores amigos do João. Os dois se entendiam bem e tinham se conhecido na empresa em que trabalhavam juntos. Isso varou vários anos, 3 anos, 3 anos e meio. E mesmo depois que o João saiu de lá, eles continuaram sendo amigos, se falando. Quando o João era vivo, volta e meia, o Rafael aparecia em casa. Às vezes preparava alguma coisa, fazia um churrasco, comprava uma cerveja. De certo modo, recebê-lo ali em casa me fez sentir bem. Quer dizer, bem e mal ao mesmo tempo, né? Bem porque era uma pessoa conhecida, de casa, alguém próximo da família, principalmente do meu filho amado. E justamente por isso, também me fez sentir mal, porque, querendo ou não, olhando para ele, me vinha aquela constatação de que tinha perdido meu filho para sempre. Nossa conversa, aliás, girou em torno do João, como não podia deixar de ser. Ele também disse que estava sentindo muito a falta do amigo, que, segundo ele mesmo falou, sempre foi seu melhor amigo, desde os tempos da firma em que eles trabalhavam juntos. E aquilo naturalmente me emocionou. Aliás, foi nesse momento, quando eu comecei a chorar, mesmo sem querer, que ele colocou a xícara ali sobre a mesa, levantou da cadeira e me abraçou. Meu Deus, como eu estava precisando daquilo.
Ficamos ali um tempão abraçados, um tentando consolar o outro. O fato é que foi bom ter recebido a visita dele ali em casa, ter conversado com ele, inclusive ter chorado, porque, querendo ou não, tem coisa que a gente fica trancando, fica aquela ansiedade, aquela agonia, e quando você chora parece que alivia pelo menos um pouco. Antes de ir embora, ele ainda falou: sabe o que eu estou pensando? Você precisa sair um pouco, Marisa. Respirar um ar aí. Amanhã eu vou passar aqui na hora do almoço para te pegar, tá bom? Vou te levar para almoçar comigo num lugarzinho bem bacana. Você vai gostar. E não aceito não como resposta. Apesar de não estar no clima, eu também não quis discutir a questão. Não foi nem um convite que ele me fez. Foi praticamente uma intimação. De modo que no fim acabei concordando. Se bem que não fiquei muito animada. Mas quem sabe me fizesse bem sair um pouco, né? Eu já conheci o Rafael fazia bastante tempo. Ele era uma boa pessoa. Aliás, desde o começo deu para sentir, pessoa de caráter. Bom, para ser amigo do meu filho, tinha de ser mesmo. Uma excelente companhia, uma ótima influência para o meu filho. Até porque era um pouco mais velho do que o João, mais vivido. Meu filho, repito, tinha 27 anos quando partiu. O Rafael devia estar chegando aos 40, 38, 40. Aliás, eu não entendia porque, sendo um cara tão bacana como ele continuava sozinho. Pelo menos pelo que eu sabia. Aliás, eu nunca o tinha visto acompanhado de uma namorada, pelo menos não quando vinha ali em casa. Procurei me animar um pouco para o dia seguinte, até que por volta das 11 horas da manhã, como prometido, ele chegou. Eu estava terminando de me arrumar quando escutei a buzina lá fora. Assim que entrei no seu carro, ele ficou olhando para mim sério. E aí falou: nossa, você tá bonita, Marisa. E cheirosa também. Devo ter ficado até corada ao receber aquele elogio, até porque fazia tanto tempo. E até porque também era um amigo do meu filho, um moço mais jovem do que eu. Se bem que, apesar de não esperar mais nada da vida, eu também não era assim tão velho. Só tinha 46 anos. Tive o João Alberto muito jovem. Engravidei quando tinha só 18 anos. Enfim, ele me levou para conhecer um lugar que eu nem sabia que existia. Aliás, nem podia imaginar que houvesse um lugar tão bonito, tão bacana quanto aquele, e tão perto de Curitiba. Ficava em Campo Magro. Um restaurante rústico, assim, bem diferente. E apesar de não estar em clima de festa, procurei atender ao pedido do Rafael. Tentei esquecer, pelo menos, ali, durante o nosso almoço, os problemas, a tristeza, até porque nada iria trazer o meu filho de volta. Foi o que procurei fazer. E olha, me fez tão bem dar aquela saída, conhecer aquele lugar. Confesso que estava me sentindo bem mais leve depois de voltar para casa. Fiz questão que ele entrasse, que tomasse um café ali comigo, até para podermos conversar mais um pouco. A verdade era uma só. Sua companhia me fez muito bem, como aliás já tinha feito no dia anterior, quando ele tinha aparecido em casa, de surpresa. Tanto que depois que ele se foi, eu me atirei ali naquele sofá e fiquei pensando no dia gostoso que tínhamos passado juntos. Pensei também tanto no meu filho, em como seria bom se ele tivesse também curtido com a gente aquele dia. Como tínhamos tirado bastante fotos, a maioria do celular dele, do Rafael, dali a pouco,
começou a pipocar um monte de mensagens no meu aparelho. Eram as fotos que ele estava me enviando. E no fim, ele ainda escreveu aquela mensagem: sei o momento doloroso pelo qual você está passando, Marisa. Espero ter contribuído para tornar o seu dia um pouco melhor. Mas eu cheguei a sorrir naquela hora. E logo mandei resposta: você fez mais do que isso, Rafael. Obrigada por tudo. Nunca vou esquecer o dia gostoso que passamos juntos. O fato é que aquilo que parecia improvável começou a acontecer. Ele, que sempre foi o melhor amigo do meu filho em vida, começou aos poucos a se aproximar de mim. Depois daquele final de semana, por exemplo, a gente começou a conversar todos os dias. Ele me ligava de manhã, às vezes também à noite, para saber como eu estava, e me cercava de cuidados e atenção. Eu até comentei dele com uma vizinha que apareceu lá em casa para me visitar. E ela fez uma cara de desconfiada quando eu falei: ih, Marisa, será que esse rapaz não está interessado em você? Olha, na hora eu achei até graça. Rapaz, nada a ver. Ele é muito moço. Não falei que era amigo do meu filho? Nada a ver, nada a ver. De mais a mais, sou bem mais velho do que ele, né? Apesar de ter respondido dessa forma, depois que a vizinha se foi, eu fiquei ali pensando, lembrando, não sei. Aquilo parece que ficou na minha cabeça. A ponto que, a uma certa altura, eu cheguei a me perguntar em pensamento: será? Sabia que não tinha nada a ver, mas ficou ali, martelando. O fato é que depois da morte do meu filho, eu tinha programado férias no meu trabalho, até para poder me recuperar um pouco. E quando eu voltei à lida, volta e meia o Rafael me convidava para um almoço, para um jantar. Ele também trabalhava no centro, de modo que ficava super fácil para nós dois. E sabe, a verdade é que a companhia dele foi me ajudando naquele processo de aceitação da perda do João Alberto. Só que não sei se fui eu que comecei a confundir as coisas, os sentimentos, mas com o tempo, por conta daquele convívio, aos poucos eu comecei a sentir que estava viajando, digamos assim. Até porque no começo eu me proibi de assumir que estava gostando dele. E eu digo isso porque eu me tornava outra pessoa quando estávamos juntos. Aliás, bastava falar com ele no telefone ou receber alguma mensagem para eu me transformar. Até que um sábado ele me ligou perguntando se podia dar uma passada em casa, porque precisava falar comigo. Aí falou que a gente podia, inclusive, aproveitar e pedir uma pizza. Enfim, ele chegou por volta das 7h30 e antes de entrar no assunto, que eu na verdade nem sabia qual era, pedimos a pizza, ficamos ali conversando. Olha, detalhe, ele próprio trouxe uma garrafa de vinho de casa. E foi até bom. Até porque o vinho nos ajudou a relaxar, a ficar assim, mais descontraídos. Até que pelas tantas ele ficou meio sério e, olhando para mim fixo, falou: olha, Marisa, eu sei que corro o risco de você não achar legal o que eu vou falar, e até de repente querer se afastar de mim depois que eu vou te dizer. Mas é que não tá dando para guardar tudo isso só para mim. Claro que já fiquei alerta na mesma hora. O coração já começou a disparar porque era inevitável
eu imaginar que o assunto que ele queria conversar comigo fosse relacionado. Mesmo assim, fiquei quieta, só esperando. Em primeiro lugar, Marisa, eu queria que você soubesse que eu sempre te achei uma mulher super incrível. Aliás, não sei se você chegou a notar, mas quando eu vim aqui bater papo com o João, ficava reparando em você, no teu jeito. Sério? Quer saber? Eu nunca reparei. E de fato, era verdade. Até porque nunca fui de ficar prestando atenção no que eles conversavam. Era amigo do meu filho. Ele então falou assim, meio desconcertado. Percebi que ele estava meio trancado, não. Olha, eu tenho que falar. Eu sempre senti uma atração muito forte por você, Marisa. E se nunca falei nada, foi por causa da minha amizade com o João, sabe? De repente ele ia achar que, sei lá. Só que depois que eu voltei a conviver aqui com você, que a gente começou a conversar, que a gente começou a sair, nesses últimos dias, principalmente. Sei lá, será que eu falo? Bom, já falei quase tudo, né? Não sei o que está havendo comigo, mas você está me atraindo demais. Eu estou sentindo coisas assim que... Tudo aquilo que um homem sente por uma mulher. Atração, vontade de te beijar, de te abraçar. Juro, aquilo me assustou tanto que eu tentei interrompê-lo. Mas ele levantou a mão. Pera aí, Marisa. Foi difícil eu começar, agora deixa eu continuar. Senão a coragem vai embora. Não quero nunca que você pense que eu estou me aproveitando da situação. Eu sei que você está frágil, está carente, se sentindo sozinha. Mas eu queria que você soubesse que eu tô gostando de você. Só de estar aqui agora com você, por exemplo, estou sentindo meu coração quase explodir. Você acredita? Olha, eu sinceramente não esperava aquela verdadeira declaração de amor. Sim, porque não era outra coisa, né? De qualquer modo, mexeu comigo, sabe? E nem poderia ser diferente. Eu já estava gostando dele também. Só não tinha conversado com ele sobre isso. Até porque a gente sempre espera, né? Pelo menos assim as mulheres mais adultas, digamos assim, que a iniciativa parta do homem. E para dizer bem a verdade, eu jamais imaginei que ele fosse estar sentindo aquilo e me falar todas aquelas coisas. Procurando dominar a minha emoção, eu falei: olha, Rafael, que bom que você falou isso, porque é só assim que eu tomei coragem para dizer que eu tenho pensado demais em você também. E não como amigo do meu filho, que eu costumava ver aqui em casa, mas de um jeito diferente. Nem eu mesmo consigo entender, mas ao mesmo tempo que me assusta, é uma coisa que me faz tão bem. Ele, que parecia nervoso, até meio inseguro, sorriu e, como estávamos sentados assim bem próximos, adivinha? Olha, eu acho que nós dois, naquele momento, estávamos tentando digerir o que o outro tinha dito. O beijo foi espontâneo, ao natural. Eu, naturalmente, não ofereci resistência nenhuma. Naqueles últimos tempos, era o que eu queria também. E nem imaginava que aquilo pudesse acontecer. Até porque, convenhamos, amigo do meu... e tão mais jovem do que eu. Apesar de tudo, repito, nunca pensei que pudesse acontecer. Não só pela situação que eu estava vivendo, a perda do meu filho era tão recente, mas também pela diferença de idade.
O fato é que a gente começou a se beijar e quase que não parou mais. Adorei tudo o que aconteceu. Depois ele confessou com todas as letras que estava apaixonado por mim. E que se eu lhe desse uma chance, ele poderia trazer um pouco de alegria e felicidade para minha vida. A certa altura, com o passar das semanas, já meio que tomada pela paixão, um dia eu conduzi ao meu quarto, onde nos entregamos um ao outro e fizemos amor com tanto sentimento que nem parecia que eu estava passando pela pior fase da minha vida. Nesse dia ele passou a noite toda ali comigo. Aliás, o dia amanheceu e ainda estávamos juntos, um do lado do outro naquela cama. Tem horas que eu ainda não acredito. Quem diria que o melhor amigo do meu filho seria a minha tábua de salvação? Eu já não esperava mais nada da vida. Tanto que, se possível, teria trocado de lugar com meu filho. Porque achava injusto demais ele partir tão cedo, enquanto eu, que já tinha vivido mais, tantas emoções que ele talvez nem imaginasse, continuava presa a esse mundo de tristeza. Na verdade, eu estava no meu limite. Não tem outro jeito de dizer. Estava tão deprimida e tão cansada da vida que eu não sabia mais o que fazia aqui, sem ninguém, sem meu filho amado que partiu de repente, sem eu esperar. Era tanta amargura. E foi bem nesse momento que o Rafael apareceu e me estendeu a mão. E foi assim que, repito, as coisas foram pouco a pouco mudando. E a seu lado, aos poucos, fui reaprendendo a sorrir, encontrando forças para continuar com a minha vida. Procurando entender que até meu filho estivesse onde estivesse, não iria querer que eu desistisse da vida. E de repente até tentasse ser feliz. Só tenho a agradecer a você, Rafael, que me ajudou a sair desse poço escuro em que eu me encontrava, que me fez ter forças para abrir as janelas de novo, não só da casa, mas da minha alma, para que o sol entrasse outra vez, para que seus raios de luz iluminassem mais uma vez esse meu pobre e então sofrido coração.